A origem das religiões se perde na noite dos tempos. O homem primitivo, quando ele começou a despertar no seu raciocínio, quando ele começou a questionar o mundo que o rodeava, ele sentiu necessidade de dar explicações para os fenômenos que ocorriam em sua volta. Ele tinha necessidade de compreender aquele processo no qual ele estava inserido. E à medida em que esse homem foi se organizando em família, em grupos, em tribos, ele começou então a organizar a sua crença. Ele procurou dar as respostas que ele achava as mais objetivas àquelas perguntas que atormentavam o seu mundo íntimo. Aí começou o processo religioso do homem, porque o homem criou a religião, construiu o processo religioso em sua necessidade de respostas às suas indagações. Religião é o processo criado pelo homem na sua busca de Deus. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar. A religião é a manifestação da ânsia do homem de conhecer a si mesmo e a Deus. O processo religioso é de suma importância na vida do homem. É por intermédio dele que ele se humaniza e se espiritualiza. Religiões primitivas nós podemos destacar em dois momentos. Quando o homem começou a se organizar psiquicamente, quando ele começou a despertar a sua razão, ele sentia uma necessidade de explicar os fenômenos que ocorriam em sua volta. Instintivamente, começou a sentir que existia um poder superior a ele que fazia funcionar tudo em sua volta. Procurou então, nos fenômenos da natureza, a explicação para as suas indagações. Então, a primeira manifestação primitiva de religião foi o relacionamento do homem com os fenômenos da natureza. Posteriormente, com o avanço evolutivo do homem, nós podemos ainda considerar religiões primitivas as religiões politeístas da antiguidade, como a religião dos caldeus, assírios, cananeus, filisteus, que eram religiões que usavam deuses, cujos deuses tinham os mesmos sentimentos dos homens. Então, ainda aí podemos considerar essas expressões religiosas como religiões primitivas. Não. Nós temos que entender primeiramente e de forma separada o que é mitologia, o que é religião. Mitologia, como o próprio nome indica, é o estudo dos mitos, das crenças, mas isso sem conotação religiosa. Apenas o estudo em si. Quando falamos em mitologia, nós logo nos lembramos da mitologia grega,
A mitologia grega é o estudo da crença dos antigos gregos, do seu espírito de religiosidade, sua convivência com os seus deuses, que tinham os mesmos sentimentos humanos. Então, mitologia é um estudo que se faz em torno de mitos religiosos. Religião tem um sentido mais profundo, tem um sentido mais espiritual. A religião é um processo de crescimento espiritual do homem para Deus. Nós, para falarmos a respeito das religiões da China, nós temos que primeiro observar o panorama religioso da China atual. A China atualmente tem um governo comunista, que combate sistematicamente a expressão religiosa. Eles tentam de todas as formas apagar os vestígios do sentimento religioso da população chinesa. Hoje na China existe um certo esfriamento no tocante ao problema religioso. Mas, de forma geral, nós podemos dividir a China em dois grandes grupos religiosos. O primeiro grupo, aqueles que professam o confucionismo, doutrina baseada nos ensinamentos de Confúcio. Antes do governo comunista, era partilhada essa crença pela maioria do povo chinês. O segundo grupo, também grande em expressão, são os budistas, o budismo. Entrou na China há muitos séculos atrás e hoje uma grande parte da população da China professa o budismo. Há também um pequeno grupo de cristãos formados nos anos anteriores à Revolução Comunista de 1949. Quando ascendeu ao poder na China, em 1949, uma das primeiras atitudes do governo comunista foi expulsar os missionários cristãos que trabalhavam na China. Grande parte foi aprisionada e a outra parte expulsa do país. Há um fato interessante, que existe uma pequena aldeia na China onde quase todos os seus jovens são padres católicos. Herança do trabalho dos missionários católicos no solo da China. Então existe, naquela imensidão da China, existe pequenos grupos cristãos remanescentes do trabalho dos missionários cristãos antes da Revolução Comunista de 49. O problema religioso da Índia é mais complexo. Nós sabemos que a Índia não é formada por um só povo, com seus costumes e a sua língua. A Índia é formada por vários povos que têm as suas tradições, sua cultura e a sua língua e sua religião. Mas para que nós possamos ter uma pequena visão do problema religioso da Índia, nós podemos dizer que os livros religiosos mais antigos da Índia são os Vedas. Dizem os estudiosos que 1000 anos antes de Cristo, os Vedas já eram considerados livros antigos.
é o primeiro pensamento religioso que se conhece da Índia. Nos Vedas está o princípio da reencarnação, da existência dos espíritos e de muitos dos ensinamentos espíritas, isso de forma velada, de acordo com a época, de acordo com a condição do povo daquela época. Depois, a Índia conheceu a doutrina de Brahma, que veio a ser o brahmanismo, doutrina que reorganizou o pensamento religioso da Índia daquela época, mas criou o sistema de castas, o famigerado sistema de castas, que ainda prevalece em muitas regiões da Índia. Depois, houve também a expansão dos ensinamentos de Krishna. Mais tarde, veio o budismo. Esses são os principais movimentos religiosos da Índia. Mas como a Índia é um aglomerado de povos, existem ainda pequenos grupos étnicos que têm a sua própria religião. Vamos citar um exemplo moderno, os Sikhs. Há alguns anos atrás, a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, foi assassinada por seguidores da seita Sikhs, que vingaram a invasão do Templo Dourado dos Sikhs. Existe na região em que vive esse povo um movimento político pela libertação da região. Eles querem se tornar independentes da Índia. E eles, num determinado dia, perseguidos pela polícia da Índia, eles se refugiaram no templo. E acharam que no templo eles estariam a salvos. Mas por ordem da primeira-ministra, o templo foi invadido e foram presos alguns assassinados, e isso gerou então o ódio que mais tarde desagou no seu assassinato. Então, como existe os Sikhs, existem outros pequenos agrupamentos de povos que têm o seu próprio sistema religioso. Sobre isso existe uma controvérsia no movimento espírita. Há determinados elementos que alegam que o espiritismo não é religião. Eles pregam o espiritismo laico. E eles querem que o evangelho não seja pregado junto com a doutrina espírita. E existe aqueles que consideram o espiritismo uma religião. O que nós podemos dizer é que, se nós falamos em Deus, falamos em Jesus, falamos no Espírito, falamos na pré-existência do Espírito, sua sobrevivência ao processo da morte, se nós falamos em lei de causa e efeito, nós estamos falando de uma religião. O espiritismo não é uma religião no sentido de possuir dogmas, rituais e paramentos. Se nós interpretarmos isso como religião, o espiritismo não é religião. O espiritismo não é uma religião dogmática. Então, nós podemos afiançar e afirmar que o espiritismo é uma religião, mas no sentido amplo, no sentido mais profundo da palavra. Olha, todas as pessoas precisam de princípios éticos para viverem.
O homem, para que ele possa atingir a sua plenitude espiritual, ele tem que ter princípios éticos, onde se pautar. Se a religião nos dá esse princípio ético, se o homem encontra na sua fé os princípios da sua conduta moral, ele deve ter religião, sim. A religião é o esforço que o homem fez na busca de Deus. Cada um no seu princípio, cada um com a sua crença, mas sempre buscando a presença de Deus. Então, se a religião faz com que o homem cresça e se ilumine, ela é necessária sim à sua evolução espiritual.